Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula de gerenciamento de gestão de processos. Espero que vocês estejam me ouvindo, tudo direitinho. Bom, essa aula, pessoal, que nós vamos comentar hoje, ela é sobre ciclos de gerenciamento de processos, tá? O que são esses ciclos de gerenciamento de processos? São formas ou protocolos que nós utilizamos para gerenciar os processos dentro da organização. Existem inúmeras, na verdade, não vou nem dizer que são diversas, são inúmeras formas de realizar esse gerenciamento dentro das organizações. Porém, nós temos as mais difundidas, as mais utilizadas, tá? E hoje nós vamos ver duas delas. Uma nós já trabalhamos, nós já vimos, né? Já identificamos em aulas anteriores, que é o Guia BPM-CBOK, e a outra é o SDPS, que inclusive já tem uma videoaula lá no Moodle sobre isso, e também tem os slides explicando o que é, como é que funciona essa metodologia, esse ciclo de gerenciamento de processo. Então, são dois ciclos que nós vamos abordar. Um é o... Por que ciclos, pessoal? São ciclos porque são protocolos, né? Como eu falei para você, são etapas a serem seguidas para realizar o gerenciamento de processos dentro das organizações da maneira mais razoável possível, tá? Então, ele é um passo a passo. Esses ciclos, eles são um passo a passo de como gerenciar processos. E como é que nós fazemos isso? Vamos ver agora, então. Então, nós temos, né, o ciclo de gerenciamento de processos, que é guiado pelo BPM-CBOK, que é aquele manual que nós já vimos em aulas anteriores. E também nós temos o ciclo SDPS, que tem uma videoaula e slides explicando o que é esse SDPS, tá? Que é uma associação, enfim, vocês vão poder ver direitinho lá depois com mais calma. Mas agora, na aula de hoje, nós vamos ver qual é esse passo a passo de cada um deles e como eles acontecem dentro do gerenciamento de processos. Então, começamos pelo guia BPM-CBOK, que está dividido ali em algumas etapas, tá? Então, a prática do gerenciamento de processos de negócio pode ser caracterizada com um ciclo de vida contínuo de etapas integradas. Então, relembrando, né, pessoal, o que é o gerenciamento, a gestão de processos? A gestão de processos, ela visa a melhoria contínua dos processos dentro da organização, para que esses processos estejam cada vez mais otimizados, visando a eficiência e a eficácia dos processos, né, dos processos que vão levar à fabricação de bens ou prestação de serviços da organização, correto? Bom, dentro dessa ideia, nós temos etapas a serem seguidas. Tá, professora, a senhora já disse que é gestão de processos, já disse que visa a melhoria contínua, tem o objetivo da eficiência e da eficácia, visando o produto final ou serviço prestado. Como é que eu faço isso? Qual é o passo a passo que eu devo desenvolver? Então, é isso que esses ciclos de gerenciamento de processo, eles nos trazem. O passo a passo que deve ser seguido para a realização desse gerenciamento de processos dentro das organizações. Então, de acordo com o guia BPM-CBOK, são as seguintes etapas que devem ser seguidas, tá? Planejamento, análise, desenho e modelagem, implementação, monitoramento e refinamento. Então, retomando, né, de acordo com o guia BPM-CBOK, o ciclo ou as etapas ou o passo a passo do gerenciamento de processos dentro de uma organização tem que seguir as seguintes etapas: planejamento, análise, desenho e modelagem, implementação, monitoramento e refinamento. Então, de acordo com o Guia BPM-CBOK, nós temos 5 etapas que são integradas para desenvolver no ciclo de vida de um gerenciamento de processos. Certo, pessoal? Vamos ver o que quer dizer cada uma delas. Então, dentro da etapa do planejamento, nós vamos desenvolver um plano e uma estratégia dirigida a processos para a organização, na qual sejam analisadas suas estratégias e metas, fornecendo uma estrutura e o direcionamento para o gerenciamento contínuo dos processos centrados no cliente. Além disso, são identificados papéis e responsabilidades organizacionais associadas ao gerenciamento de processos, aspectos relacionados e patrocínio, metas, expectativas de desempenho e metodologias. Então, aqui no momento do planejamento, nós vamos
identificar todos esses itens aqui que nós acabamos de ver, as pessoas responsáveis pelos processos, quais são as atividades fim, os objetivos, atividades fim, né? Objetivos, metas da organização, produtos ou principais produtos ou serviços que a organização produz ou presta, se for ser em caso de serviço. Por que eu preciso fazer essa identificação de todos esses itens? Porque eu estou fazendo planejamento. Então, para eu planejar a minha gestão de processos, eu preciso identificar esses itens. Qual é a estratégia que a organização vai aplicar? Quais são as metas e os objetivos? É baseado nisso, isso precisa estar documentado, tá, pessoal? Não é só identificar olhando, isso precisa estar documentado e organizado, para que depois, mais para frente, nas etapas posteriores, nas etapas seguintes, nós conseguimos ter uma visão ampla e bem organizada do que nós estamos, dos processos que nós estamos gerenciando dentro da organização, tá bom? Então, essa etapa é isso, é de identificar quais são os itens, quais são os produtos, quais são as atividades realizadas pela empresa, quais são as pessoas responsáveis por cada atividade, as metas, os objetivos. É isso, tá? É uma fase, é um momento de integração, de identificação. Não integração, identificação. Principalmente quando nós não somos de dentro da organização, certo? A imagem tá um pouco ruim, tá batendo o sol aqui, eu baixei a persiana um pouquinho para não pegar o sol direto, tá? Mas o que importa é que eu estou falando para vocês, tá? Nem tanto a imagem. No momento em que vocês não são da organização, vocês não pertencem, vocês não são funcionários, ou a organização não é de vocês não são proprietários nem funcionários da empresa. Vocês são de uma empresa terceirizada que foi contratada para desenvolver o gerenciamento de processos dentro da empresa. Ou a alocação de processos, né? Ou fazer um rearranjo desses processos. Que vocês vão. Vocês não têm conhecimento da cultura, da realidade da empresa, das atividades que a empresa desenvolve. Então, isso precisa ser identificado. E é no momento do planejamento que nós fazemos essa etapa, de identificação. Fazemos observação, fazemos entrevistas, conversamos com as pessoas para identificar quem são as pessoas responsáveis pelos processos. Normalmente vai ter uma pessoa que é aquela que sabe tudo, né? Que é a pessoa referência dentro da organização. Ah, não, fala lá com o seu João, fala lá com o seu José, fala lá com a dona Maria, que eles sabem tudo, eles vão te dizer tudo da empresa. São essas pessoas referências que nós precisamos utilizar, nos informar com essas pessoas, tá? A segunda etapa, então, dentro do ciclo de gerenciamento de processos proposto pelo guia BPM-CBOK, é a análise, tá? Então, o que a análise nos diz? A análise tem por objetivo entender os atuais processos organizacionais no contexto das metas e objetivos desejados. Ela reúne informações oriundas de planos estratégicos, modelos de processo, medições de desempenho, mudanças no ambiente externo e outros fatores, a fim de compreender os processos no escopo da organização como um todo. Então, a análise, ela vem seguida do planejamento. No planejamento, eu identifico esses itens, né, que eu acabei de comentar com vocês aqui. Todos eles. E aí, depois, na análise, é que eu vou começar a relacionar esses itens com os processos da organização. As metas, os objetivos, as pessoas, as atividades. É aí que eu vou começar, na análise, que eu vou começar a relacionar, costurar, né? Costurar essas informações para que eu possa ter um entendimento de como de fato, esses processos acontecem dentro da organização. Tá bom? Depois, desenho e modelagem. É a terceira etapa, terceira etapa de ciclo de gerenciamento de processos, de acordo com o guia BPM-CBOK. Lembra, nós temos dois, né? Estamos trabalhando dois ciclos aqui na nossa aula. Guia BPM-CBOK e SDPS. Agora nós estamos vendo o guia BPM-CBOK. Então, ele traz ali com a ideia de desenho e modelagem, depois que eu já, número 1, fiz o planejamento. Número 2, a análise, vou fazer o desenho e a modelagem. Então, nessa etapa, a gente cria as especificações para os processos de negócios novos ou modificados. Por exemplo, se for a primeira vez que eu estou averiguando esses processos dentro da empresa, serão novos processos. Será o mapeamento, será o xerox, o raio-x do processo como ele está agora.
Mas se eu já fiz essa etapa anteriormente, vai ser um novo, vai ser ele modificado, ou seja, quando eu for fazer a modificação desse processo com base em documentos que eu já tenho, de repente a empresa já fez com outra empresa ou em algum outro momento ela já fez esse mapeamento. Então eu vou utilizar o que a empresa tem, vou verificar se o que a empresa tem confere, né, ou seja, a empresa já contratou uma empresa há 2 anos atrás, e a empresa fez a análise e desenho dos processos. Aí agora aí a empresa passou um tempo, a empresa contratou a minha empresa. A organização contratou a minha empresa de consultoria para fazer o gerenciamento e modelagem dos processos. Aí eu vou lá e vou fazer tudo de novo. Primeiro eu vou perguntar, não, vocês já fizeram algum mapeamento de processo? Vocês têm algum material pronto, alguma modelagem, algum desenho? Então vocês vão ter que ver o que eles têm, verificar se concerne, se confere com o que é praticado, e então, a partir disso, sugerir novas modificações, né? Melhorias nesses processos. Se não tem nada anterior, partimos do zero. E aí, então, nós fazemos o desenho novo, né? Um desenho único, e é a partir desse desenho que a gente faz o melhoramento, tá? Então, nesse contexto, né, dos processos de negócios novos ou modificados dentro do contexto do objetivo de negócios, objetivos de desempenho de processo, fluxo de trabalho, aplicações de negócio, plataformas tecnológicas, recursos de dados, tudo que envolve o processo em si. Controles financeiros e operacionais, integração com outros processos internos e externos. Pessoal, quando nós olhamos um processo, nós temos que observar que nós estamos olhando não somente as atividades práticas, diretas do desenvolvimento da atividade de um processo. Não é só isso. Um processo ele é complexo. Ele envolve questões como, por exemplo, plataformas tecnológicas, um sistema ERP que comanda e determina ali as ações do processo, mão de obra. Nós temos os recursos de dados, controles financeiros e operacionais, ou seja, a gestão de custo desse processo. Eu preciso ter o domínio da gestão de custos desse processo. Quanto é que custa o processo inteiro dentro da organização? Tanto em termos de matéria-prima, de mão de obra e de custos indiretos. Quanto que está custando esse processo dentro da empresa? Por que eu preciso saber disso? Porque a gestão de processos não é para melhoria contínua, não é para a empresa se tornar mais eficiente, mais eficaz, para aquele processo em si melhorar, se tornar mais eficiente. Se ele precisa ser mais eficiente e eficaz para a empresa, ele precisa ser mais barato possível. Eu não posso ter custos elevados. Eu tenho que tentar, o objetivo da empresa é sempre reduzir o custo. E reduzir o custo não quer dizer que eu estou perdendo qualidade, que eu estou perdendo qualidade da mão de obra ou do produto final. Não. Mas eu preciso adequar esses custos à relação com o fornecedor, ao preço que eu estou comprando meus insumos e minha matéria-prima. Enfim, eu vou envolver diversos aspectos e também vou envolver o cliente, né? Vou envolver o cliente no momento em que eu investigo se esse produto ou serviço ele está satisfazendo, ele está de acordo com as necessidades do meu cliente. E isso também faz parte da análise do desenho e modelagem. Correto, pessoal? Então vejam que eu preciso observar muitos aspectos para compreender a finalidade de um processo em si. Então, nós temos diversas questõezinhas que nós precisamos observar quando nós pensamos em processos. Não é somente a atividade em si ali do desempenho, da mão de obra, do funcionário trabalhando e produzindo. Não, não é só isso. Não vamos reduzir o processo somente a essa ideia, tá? Depois, a quinta, eu acho, né? No, quarta etapa é a implementação. Então, a implementação ela é a fase que tem por objetivo realizar o desenho aprovado do processo de negócio na forma de procedimentos e fluxos de trabalho documentados, testados e operacionais, prevendo também a elaboração e execução de políticas e procedimentos novos ou revisados. Então, foi aquilo que eu comentei com vocês no slide anterior, onde se eu não tenho nenhum processo anterior, não tenho nada desenhado, nunca nada foi investigado, então eu vou partir do zero e criar um desenho, um raio-x dos processos que estão sendo realizados naquele momento, dentro da organização. E aí, a partir disso, eu proponho melhorias. Melhorias de redução de custo, melhorias de processos tecnológicos que envolvem ali, de recursos de dados que vão envolver ali toda
o processo em si, desde a etapa inicial até a etapa final, certo? E aí também, dentro da implementação, eu vou precisar testar esse modelo, pessoal, esse modelo de processo. Vou precisar testar, verificar se ele dá certo, se não, realizar as melhorias no papel. Por isso que eu digo para vocês que todo processo, tudo que diz respeito aos processos, precisa estar documentado. Porque é a partir do documentado, escrito, relatório, escrito em relatórios, escrito em planilhas, registrado. Porque é a partir dessa documentação, desses registros, é que nós vamos conseguir fazer, criar parâmetros de melhoria. Como é que eu vou melhorar se eu não sei o que eu tinha antes? Então, eu preciso ter tudo registrado, passo a passo. É a partir disso que a gente começa a modelar, a desenhar a desenhar melhorias para esses processos, tá? Ou até mesmo novos processos, né? Dependendo de, por exemplo, eu tenho hoje um processo manual, mas eu vou transformar esse processo manual em um sistema totalmente automatizado. Como é que isso vai funcionar? Eu vou desenvolver a máquina, vou comprar uma máquina pronta? Como é que isso vai acontecer dentro da empresa? Os outros processos, eles vão conseguir se adequar à rapidez de produção que vai ser implementada por essa máquina? Tudo precisa convergir, tudo precisa se encontrar para que para o processo como um todo da empresa, né, de produção de bens ou serviços, funcione, se encaixe, tá? Depois também ali a questão, por último, né, a última etapa do gerenciamento, dos ciclos de gerenciamento de processo, de acordo com o guia BPM-CBOK, é o monitoramento. O que nos diz o monitoramento? Segundo o guia BPM-CBOK, é de suma importância a contínua medição e monitoramento dos processos de negócio, fornecendo informações-chave para os gestores de processo ajustarem recursos a fim de atingir os objetivos dos processos. Dessa forma, a etapa de implementação avalia desempenho do processo através de métricas relacionadas às metas e ao valor as métricas relacionadas às metas e ao valor para a organização, podendo resultar em atividade de melhoria, redesenho ou reengenharia de processos. Bom, o que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer, é o fator primordial da gestão de processos, melhoria contínua. Eu desenho os processos, identifico, documento, registro, desenho os processos, né? Faço desenho e modelagem dos processos, verifico se eles estão convergindo, se eles concernem, né? Se eles se conferem com o que está sendo realizado de acordo, mesmo dentro da empresa, e verifico se precisa de melhoria. Esse processo precisa ser contínuo de revisão desse processo. Eu não posso desenhar o processo e guardá-lo dentro da gaveta. Não. A gestão de processos, ela é contínua. Ela visa a melhoria contínua. Se ela visa a melhoria contínua, eu preciso sempre averiguar se os processos estão seguindo da maneira correta. E se esse processo ele precisa de melhoria ou não. Se ele cumpre com as necessidades, se ele supre as necessidades da minha empresa, do meu processo produtivo como um todo. Por isso ele precisa de revisão sistêmica. Precisa de uma revisão contínua. Então, todo ano tem que ser revisto o processo, ou de 6 em 6 meses tem que ser revisto o processo, dependendo da velocidade com que se adaptam as tecnologias, ou, por exemplo, se eu tenho um número, um nível alto de turnover. O que é turnover? Turnover é um termo em inglês. O que é? É giro de pessoas, giro de funcionários muito alto, eu vou ter prejuízo no meu processo. Porque lembrem do tempo da curva de aprendizagem, isso aí interfere diretamente no meu processo. Eu tenho aquele funcionário que está aprendendo, já conversamos sobre isso, mas para quem não acompanha essa aula, eu vou falar de novo. Curva de aprendizagem é aquele período em que eu tenho de aprendizagem, seja uma aprendizagem de máquina, implementação de um novo processo, ou contratação de um funcionário novo, que vai demorar um tempo ainda para se adaptar, até que ele chegue na sua capacidade de produção máxima. Isso serve para pessoas, serve para máquinas, serve para processos dentro da organização, serve para softwares, serve para software, serve para praticamente quase tudo dentro da organização. Precisa de um tempo, né, de adaptação para que elas cheguem à sua capacidade máxima ou capacidade total, né, ou máxima de produção. Certo? Então, nós temos isso também, esse delay que traz a curva de aprendizagem. Então, a fim de nós evitarmos que a empresa sofra um prejuízo em relação a esses itens da curva de aprendizagem,
eu preciso ter um monitoramento contínuo. Será que está produzindo na mesma velocidade? Será que está produzindo na mesma capacidade? E a qualidade do produto final tem que ser observada nesse processo também, produto ou serviço. Quando eu falar produto, também estou falando serviço, tá? Isso vai depender da finalidade da empresa. Mas e aí, pessoal? Será que se a qualidade final eu estou conseguindo manter? Eu preciso verificar todos esses itens. Então, veja como é complexo, né? Ah, e também o refinamento, que na verdade é junto ali, né? Monitoramento e refinamento, né? Que é a etapa de refinamento ou transformação é responsável pela transformação dos processos, implementando o resultado da análise de desempenho. Ela ainda trata de desafios associados à gestão de mudanças na organização, à melhoria contínua e à otimização de processos. Então, pessoal, quando eu crio um processo dentro da organização, identifico ou crio um processo dentro da organização, eu preciso criar métricas, eu preciso criar um sistema de acompanhamento, de análise. Pode ser através de indicadores. O ideal é que seja de indicadores, porque aí eu consigo mensurar se existe melhoria ou não. Tá bom? Que mais? Agora vamos falar sobre as etapas do ciclo de gerenciamento de processos que são baseadas no sistema, ou no sistema, né? SDPS, tá, pessoal? Então, a prática de gerenciamento de processos de negócio pode ser SDPS, ela pode ser caracterizada como um ciclo de vida contínuo das etapas integradas que são modelagem, simulação, emulação e encenação. São 4. Ali, de acordo com o guia BPM CBOK, eram 5. Eu vou fechar a cortina aqui, pessoal. Tá, aí vai parar de bater o sol aqui, ó. Não. Melhorou. Um pouco. Melhorou um pouco. Então, pessoal. Então é isso. São 5. Lá no guia BPM CBOK nós vimos que são 5, né? Aqui, de acordo com o SDPS, são 4, que são modelagem, simulação, emulação e encenação. E vamos ver quais são elas, então. A modelagem, nessa etapa, são inicialmente identificados os valores que o processo em estudo deverá gerar. Vejam que é uma lógica diferente de gerenciamento de processos. É melhor? É pior? Não. É diferente, tá? Então, nessa etapa, são inicialmente identificados os valores que o processo em estudo deverá gerar. Além de sua descrição, é importante retratar quais as motivações para que tal valor seja esperado, bem como os impactos que serão causados por sua existência, pela existência do processo, né? E as características de qualidade que o definem como válido. Então, lá no guia BPM CBOK, a primeira etapa é o planejamento, onde nós vamos fazer a identificação das pessoas, dos processos, das atividades, das estratégias, dos objetivos, das metas, lá no guia BPM CBOK. No SDPS, a primeira etapa é modelagem. Nessa etapa, então, nós vamos identificar os valores agregados que os processos, que as atividades que estão em vigor trazem para a empresa. É uma forma diferente de ver a gestão de processos, tá, pessoal? Basicamente é isso. Depois, na segunda etapa, nós temos do ciclo de gerenciamento de processos, SDPS. Por que eu fico me repetindo? Porque quando eu repito, vocês gravam. É ciclo de gerenciamento de processos, BPM CBOK. Ou ciclo de gerenciamento de processos, SDPS. Cada um deles tem etapas que são distintas, que são diferentes. Um propõe uma ideia e outro propõe outra ideia. Mas o objetivo é o mesmo, só que são desenvolvidos de maneira diferente. Tá bom, pessoal? Vou tentar arrumar vou tentar erguer o meu microfone aqui. Porque, aí tá. Não tem que ficar aqui me baixando assim, para vocês ouvirem bem. Eu quero que vocês escutem bem a minha voz. Então, a segunda etapa do ciclo de gerenciamento de processos SDPS é a simulação. Então, na simulação, a simulação ela incorpora dados estatísticos aos modelos de processo. Vejam, nós não tínhamos dados estatísticos no guia BPM CBOK. No SDPS, nós vamos ter dados estatísticos para trabalhar. O que nós temos de dados lá são os dados gerados no BPM CBOK, são os próprios dados gerados pelos indicadores que nós vamos criar para analisar e gerar a melhoria contínua dos processos. Aqui não. Aqui eu já tenho na segunda etapa dados estatísticos para conseguir, então já tenho um parâmetro que lá no guia BPM CBOK eu não teria, tá?
Então, a simulação, ela incorpora dados estatísticos aos modelos de processos desenhados na etapa anterior. Qual é a etapa anterior? Modelagem, tá? Visando, que é onde a etapa anterior é onde eu verifico os valores agregados a cada processo dentro da organização. Então, visando a minimização dos riscos de efeitos indesejáveis quando da sua implementação. Devem ser previstos itens tais como existência ou não de estoques antes do início dos processos, seus pontos de indução, as distribuições estatísticas e os tempos associados às transformações, dentre outros. Então, pontos de indução é quando eu tenho inserção, quando eu insiro dentro do meu processo matéria-prima, insumos, e aí eu tenho ali também o tempo associado às transformações. Lembram lá no primeiro, segundo aula, não lembro qual aula certo assim, mas nós vimos o desenho de um processo. O que compõe a estrutura de um processo, o desenho de um processo? Que é universal. É um input, que é uma entrada, que é o que ele está falando ali, que são pontos de indução. Eu posso ter diferentes pontos de indução dentro do meu processo. Isso vai depender de quantos produtos eu fabrico, quantos tipos diferentes, né, a diversidade de produtos que eu tenho, quantas etapas que eu tenho de transformação de um mesmo produto. Então, posso ter diferentes pontos de indução, tá? De um mesmo produto, por exemplo. Isso vai depender do tipo de processo que está sendo praticado dentro da empresa, né? Pode variar muito. E também tem a questão da transformação, onde eu tenho processo, eu tenho um input, que é uma entrada no processo, tenho a transformação, tenho um output, que é uma saída desse processo. Depois tem o input de matéria-prima, de insumos, de informações, tudo vai depender do que é, se é um software, de dados, tá? Tem a transformação desse processo no meio, e depois o output, que é a saída desse produto acabado, finalizado, ou então das informações geradas pelos dados. Aí vai depender do que for, tá? De um serviço em si, não é mesmo? De um serviço também pode acontecer, um serviço acabado. Todos esses itens, input, transformação e output, estão dentro de um ambiente controlado, que normalmente vai ser a própria organização. E eu ainda tenho um sistema retroalimentado, onde eu tenho, nesse output, nessa saída, eu tenho um feedback que retorna para o início ali no input. Certo? Então, esse desenho é básico, ele é universal de processos e ele traz essa ideia muito fortemente aqui na simulação, onde eu tenho que observar todas essas etapas do meu processo visando a minimização de riscos ou efeitos indesejáveis dentro do meu processo. Tá? A partir de tais dados estimados, são gerados cenários alternativos que devem ser avaliados e, quando necessário, induzirão alterações nos modelos para que sejam o mais próximo do resultado desejado quando da sua implementação. Então, eu tenho um desenho, né, dos processos que estão sendo desenvolvidos dentro da empresa, percebendo as necessidades de cada etapa desse processo, e aí eu faço uma análise a partir disso, para saber se está realmente suprindo as necessidades da empresa ou não. Se não, eu preciso revisá-los. É momento de, ali, induzirão alterações, né, no modelo. A terceira etapa, dentro do ciclo de gerenciamento de processos SDPS, é a emulação. Nessa etapa, são incluídos dados da realidade junto aos dados estimados identificados na fase anterior, né, que é a simulação. É o momento em que, por exemplo, são construídas as telas de sistemas automatizados que serão utilizados no processo e é solicitado o preenchimento de suas informações a uma amostra de pessoas, evitando que requisitos modelados sejam impossíveis de serem obtidos na prática. É também a fase em que fazemos turmas, piloto de algo que queremos ver funcionando na vida real. Como no caso da simulação, quaisquer necessidades de ajustes devem ser comunicadas para que os modelos ou cenários até então estabelecidos sejam alterados e voltem a ser emulados até que os níveis de qualidade desejados sejam atingidos. Então, a emulação, basicamente, é um teste, né? Basicamente, é um teste dos protótipos de processos.
É isso que está querendo dizer nesse texto aqui. Eu tenho um protótipo, tenho um desenho, né? Eu tenho todo um conjunto de informações, de documentos e relatórios ali que expressam as atividades que são desempenhadas pela organização. E aí eu vou para emulação. O que que é emulação? É um teste. É um momento em que a empresa ela testa para ver se aquele processo ali está adequado às necessidades da organização, e se não estiver, ele volta novamente para a etapa anterior, até ser remodelado, até ser redesenhado, e então esse é um processo cíclico, é um looping, na verdade, né? Onde só vai partir para a próxima etapa, que ele diz ali, ó, piloto de algo que queremos ver funcionando na vida real. Não é o funcionamento do processo em si, mas é um modelo, é um ideal, um desenho ideal de processo que é testado para ver se ele atende às necessidades da organização. Se atender, passa-se para a próxima etapa. Se não, retorna à etapa anterior para que seja desenhado novamente um novo piloto. Ou são desenhados vários pilotos já de antemão e são testados para ver qual aquele que se adequa mais às necessidades da organização. É isso que quer dizer essa etapa da emulação, tá, pessoal? Então, por fim, nós vamos para a última etapa do ciclo de gerenciamento de processos SDPS, que é a ensinação. Nessa fase do ciclo de gestão de processos, que representa a vida real dos processos modelados, simulados e emulados, eles já foram modelados, já foram simulados e emulados, ou seja, é a única etapa que não se pode falar durante a execução de um trabalho. Ela ocorre quer o processo tenha sido modelado, simulado ou emulado ou não. Portanto, se desejarmos reduzir ou eliminar os riscos de algum efeito que não desejamos observar em nosso processo, é importante realizarmos boas modelagens, simulação e emulação, porque a encenação ela é de fato o processo acontecendo, né? Então, por isso que é muito importante nós realizarmos as etapas anteriores com muita segurança e qualidade, seguindo as etapas passo a passo, que é para que eu chegue na etapa de encenação e não precise retornar, né, com algum defeito no meu processo, algo que não esteja adequado. Então, ele traz a ideia, né, de que é importante realizarmos boas modelagens, simulação e emulação, porém nunca perdendo de vista as exigências que as partes envolvidas no processo possuem. Quem são as partes envolvidas no processo, pessoal? Em qualquer processo, seja ele guia BPM, CBOC, seja ele SDPS. Os stakeholders, né? São as partes interessadas da organização. Clientes, fornecedores, funcionários, concorrentes, todos os stakeholders, todos aqueles atores que compõem a rede de uma organização, certo? Então, todos têm que estarem contemplados nesse processo. Tem que serem, pelo menos. O que é ser contemplado no processo? Eu preciso averiguar cada parte do meu processo que corresponde a esses stakeholders. Então, o processo ele precisa englobar todas essas partes interessadas. Não posso fazer o processo somente da parte do funcionário, somente da parte do fornecedor. Tem que englobar tudo, tá? Caso contrário, boa parte do nosso esforço pode ser desconsiderada face à velocidade requerida pela realidade. Porque sim, pessoal, o tempo não para, já dizia Cazuza. O tempo não para, naquela música, né? Então, se o tempo não para, as coisas também não param de evoluir. As necessidades não param de aumentar e os processos não param de demandar novas necessidades, novas demandas, novas tecnologias, novas etapas de mão de obra. Então, a gestão de processo ela precisa acompanhar a velocidade da evolução desses processos também. Certo? Então, pessoal, vocês perceberam a diferença entre um e outro? Entre o ciclo de gerenciamento de processos BPM-CBOC e o ciclo de gerenciamento de processos as etapas, né, do CDPS, são etapas, se propõem etapas diferentes, mas o objetivo é o mesmo, gerenciar processos. Aí vai depender do objetivo da empresa, vai depender do produto ou serviço prestado que a empresa tem. Certo, pessoal? Por hoje é só. Qualquer dúvida, mandem mensagem no WhatsApp. Até a nossa próxima aula.